Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas instalações do nosso MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que recebe públicos variados para conhecer exposições de temáticas muito variadas e que mantém também o nosso Nova Estela, um programa que busca pensar a ciência, a sociedade tecnológica que nós vivemos e que a cada semana traz um convidado de várias universidades, de várias origens. Hoje em dia o mundo já é multideterminado, né? Não é mais só como antigamente, um pouquinho mais quadradinho, né? E nós temos hoje um convidado que já esteve aqui conosco no Nova Estela, abordando uma outra temática, né? O Michel Gordon, formado na USP, com uma vasta experiência de viagens, leituras, experiências no mundo islâmico. Já teve 2 programas aqui tratando dos judeus no Islã e tratando na própria história do mundo islâmico, do Islã, de Maomé até o Estado Islâmico, né? E eu convidei o Michel a uma nova visita ao Nova Estela para ele deixar um pouquinho de lado essa sua origem que está na cara dele aqui, cara marroquina, né? Mas, Michel, eu te conheci quando você bateu lá na Belas Artes e falou para mim, vou fazer física, né? Parecia eu, né? Eu, quando decidi fazer física, eu fui lá na USP, bati lá na porta da USP e falei, vou estudar aqui, né? E, de fato, você voltou, né, depois do vestibular, feliz da vida, tinha entrado na física e a gente passou desde então a discutir ciência, religião, filosofia, cultura, vida, casamento, filhos, futuro, passado e tal. E eu queria que você hoje contasse um pouco para nós a tua parte de carreira universitária, né? Você da física, você vai contar para nós a tua pós-graduação, até que um dia você, como muitos jovens, né, deixa o mundo acadêmico e vai para o mundo do mercado, o mundo até mercado financeiro, né, usando aí o teu conhecimento matemático, teu expertise, né? Então é uma coisa bacana, é uma coisa preocupante, né? Eu tenho pessoas que acham isso ótimo, essa mistura que ocorre na sociedade, alguns abandonam, até você ainda chegou quase ao doutorado, né? Tem gente que abandona na graduação e vai trabalhar numa startup, né? E acaba vendendo a sua empresa por milhões, bilhões, né? No mundo digital. Então a sociedade está nessa dinâmica muito complexa. Então, muito bem-vindo novamente. E hoje vamos para Michel no Brasil. Muito bem. De fato, eu me lembro da gente conversar bastante sobre física e a física é um curso fascinante. Eu fui fazer física porque eu gostava de natureza, gostava de animais e tudo mais, mas eu não, biologia, não é, aí eu descobri que física significava natureza. Então, peraí, estudar as estrelas, estudar o universo, era uma coisa que me fascinava. Evidentemente, com 16 anos, você acha que né, o céu é o limite, que você vai descobrir alguma coisa incrível. E a ciência, ela caminha na sua velocidade, né? Que não é uma velocidade rápida, né? Eu cheguei a ler alguma coisa do Thomas Kuhn, né, que ele fala da ciência normal e que, de repente, você tem lá a revolução científica. Pode ser que você vive uma vida inteira dentro da ciência normal, né? E eu sou um pouco agitado. Meu perfil, né? E a gente vai se conhecendo ao longo da vida. A vida é você se conhecer, né? Se conhecendo e de repente eu percebi também que a ciência ela caminhava numa velocidade que as minhas células não aguentavam muito. É muito devagar para mim. Eu estava mais agitado. Soma-se a isso o fato ali eu já estava, então eu já tinha feito um mestrado, eu estava fazendo doutorado, quando eu tive essa percepção. E aí soma-se isso o fato, na época eu estava namorando, queria me casar. Tá, mas você foi rápido demais. Pera um pouquinho. Você acabou a graduação em física. Fiz física, Daí depois você falou, não, então, conta para nós. Daí depois da física, eu sentia que eu tinha um débito, uma dívida com a sociedade. Eu era muito idealista, então eu falei, poxa, eu vou... Então tinha um projeto no Instituto Oceanográfico que lidava com a poluição na Baixada Santista, modelagem de dispersão de poluentes na Baixada Santista.
E aí eu falei, pô, é isso, então eu vou Fazer um mestrado nisso. Vou fazer um mestrado nisso, quem sabe eu não contribuo de alguma forma e... A física, Baixada Santista. A física é um curso caro. Tem laboratórios, não é um curso como um curso de administração que é mais barato. A sociedade paga e paga bem caro. Claro. E eu mesmo não fui aquele aluno... Temos vários aceleradores de partícula aqui na USP. Eu mesmo não fui aquele aluno, vamos dizer, regular, que comecei e acabei em 4 anos. Né? E a sociedade pagando e muita gente ali vai ficando. Eu, depois de 5 anos de faculdade, eu pensei, poxa, eu preciso integrar para a sociedade alguma coisa. Fiz o mestrado em oceanografia, modelagem de dispersão de poluentes na Baixada Santista. Um tema bem legal, bem interessante. Modelagem de... dispersão de poluentes na Baixada Santista. Era um modelo matemático que não era nosso, era de Princeton. A gente aplicava esse modelo, tinha uma grade computacional, que é 0 é terra, 1 é água, alguma coisa assim, né? E você soltava, vamos dizer, poluentes de mentirinha num software e ficava esperando o que acontecia com os ventos de sudoeste, de nordeste, o que acontecia. Então, você tinha um emissário submarino. No ar? Emissário submarino. Então, o emissário submarino joga um poluente no mar. Esse poluente vai para a praia? Sim ou não? Depende do vento que você tem, das marítimas. Então, você tinha a equação do oceano, você tinha como você, às vezes, tinha uma dispersão e uma difusão ao mesmo tempo. A dispersão é quando você pega um corante e joga num copo d'água vazio, ele vai se... desculpa, essa é a difusão. E a dispersão é quando você pega um pedaço de plástico, joga na água e vê o que acontece, né? A onda leva, né? Ele não vai se difundindo, né? Quando você tem um poluente, depende do tipo de poluente, você tem esses 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tinha um modelo que dava um passo de dispersão e aí um modelo aleatório que difundia isso. E aí dava o segundo passo. Então a gente fazia, sei lá, X mil passos, equivalente a tantas horas, e via se o poluente tinha alguma chance de voltar em função dos ventos e em função dessa equação do oceano, né? E muitas vezes chegava lá, beleza, é um trabalho muito legal que acabou estar ali na estante lá do Instituto Oceanográfico, em alguns institutos oceanográficos aí pelo Brasil. Comecei o doutorado e... Na mesma área? Na mesma área, mas aí já era um tema um pouco diferente. A gente ia tratar de altimetria por satélite, que era para medir a altura das ondas do mar no Atlântico Sul, que não é um oceano, na época, não era muito estudado, porque não tem muita rota marítima, né? O Atlântico Norte é navio para lá e para cá o tempo todo, Europa, Estados Unidos, né? O Atlântico Sul já não é lá, não é um objeto de... não é um objeto, vamos dizer, de estudo muito... Na época, não sei como está hoje. E aí, aí a ideologia começou a desaparecer um pouco quando eu comecei a namorar. Então eu voltei para o ponto do... Eu estava namorando uma carioca e eu tinha que ir para o Rio de Janeiro e eu juntei todas as minhas economias para comprar um carro, porque eu queria ir para o Rio de Janeiro. Quebrei o cofrinho, peguei as moedinhas, levei lá para uma concessionária. E aí eu vi que não dava para comprar um carro. Ou eu comprava o carro ou eu vivia. Comprar uma bicicleta. Não tinha muito... Então, paga-se muito mal. A ciência não é bem remunerada no Brasil. E eu falei, poxa, já não estava tão apaixonado pelo tema. Acho que chegou a hora também de tentar um outro rumo. Né? Muitos amigos meus trabalhavam no mercado financeiro, pessoas que fizeram administração, economia, então me indicavam, olha, por que você não vai falar com fulano, falar com ciclano? Eu acabei indo para o mercado financeiro, rapidamente até, e curiosamente... Mas você não tinha feito administração? Não, mas então, curiosamente eu entrei numa área que era uma área, vamos dizer, acadêmica dentro do mercado financeiro, que tem, existe. Conta isso para nós aqui. Existe, assim, a área que eu fui é uma área que estudava a probabilidade de inadimplência de clientes. É matemática. Eu fui ler o modelo do Credit Suisse, que é o banco que desenvolveu esse modelo, super complexo, altamente matemático o negócio. Igual a dispersão dos poluentes. Igual a dispersão dos poluentes, só que pagava 3, 4 vezes mais. Esse que é o... Só que pagava 3, 4 mais. E tinha o desafio intelectual também. Quer dizer, não é só pelo dinheiro propriamente. Tinha um desafio intelectual enorme ali, para você compreender aquele modelo
e tentar... E você já tinha, digamos assim, um retorno direto, né? Você conseguia entender o que estava sendo feito. Olha, eu calculei para determinados clientes... Como que funciona um banco? Por que as taxas são caras? Né? Aí a gente entra num universo de finanças. Porque você tem a probabilidade do cliente não pagar. Então, existe, logo que você entra no banco, um modelo que vai classificar você. Vai te dar uma nota. O Zé Luiz, dependendo de uma série de fatores, é um modelo de regressão, é matemática pura, estatística, né? Fala, poxa, qual é o teu CEP? Ou qual a sua idade? Que nem seguro de carro, né? Se você é jovem, opa, vai ser mais caro. Se você é casado, tem filhos, é menos caro, porque eles entendem que você, de alguma maneira, vai... Já ficou muito velho, daí já fica mais caro. Fica mais caro de novo, né? Tem 93 então você recebeu anos. Essa nota. Hoje em dia o cara pode ter 93 anos e está dirigindo. Lá na Hebraica tem. Então você recebe essa nota e com essa nota, a gente tem uns clusters de nota. A gente tem a nota A, B, C, que nem essas agências de rating. A Fitch, a gente está numa discussão enorme agora no Brasil, se o Brasil vai ser rebaixado ou não, é exatamente isso. É um pouco mais discricionário no caso de um país, uma empresa grande. Eles não vão simplesmente jogar a estatística, né? Eles vão olhar várias questões relacionadas ao balanço. No Brasil, eles olham a dívida, a relação dívida-PIB, enfim, uma série de questões macroeconômicas para definir. Tem aquelas famosas frases que a gente ouvia, né? Não, Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras, são empresas que não podem quebrar, senão para o país. Né? Pois é. Não, descobrimos que não é bem assim. A Petrobras hoje que está com esse caos, né, contábil, para conseguir um empréstimo hoje é muito mais caro. Então, indiretamente não, diretamente a nota dela foi rebaixada. Então, a nota, se você receber uma nota ruim na partida, ou uma nota X na partida, você ainda vai passar por um modelo que vai calcular como que essa nota caminha ao longo do tempo. Né? Qual é o seu histórico de pagamentos, quais são os produtos que você mais usa no banco, você usa muito cheque especial, cartão de crédito, você usa produtos como um CDC, quais produtos que você usa, os produtos também têm uma nota, porque tem probabilidade de inadimplência maior. Né? O banco olha e fala, pô, o sujeito tem que pagar a escola do filho ou o cartão, ele vai pagar a escola do filho e não vai pagar o cartão. O cartão é a primeira conta que ele pode fazer o rotativo, né? Então tem uma probabilidade de inadimplência, é um produto mais... A escola do filho roda, não tem rotativo. E aí é um produto que fica, vamos dizer, tem uma nota mais cara também, tem uma nota pior. Olha, se tomar esse produto, já tem uma nota ruim nele, embutida nele. Então você tem uma série de questões relacionadas a isso. Mas e o nosso modelo... Você fala pior, às vezes eu tenho a impressão que os bancos... Não, é melhor para o banco. Que você deva, né? Claro. Aí você paga juros. Justamente porque você é um cliente, porque o produto é um produto, entre aspas, com uma taxa de inadimplência maior. Por ele ter uma taxa de inadimplência maior, a taxa é mais alta. É isso, é risco-retorno. O risco maior quer o retorno maior. Poupança, qual é o risco? Pequeno. Qual é o retorno? Pequeno. Ações, qual é o risco maior? Retorno maior. Probabilidade de retorno maior, né? Então, dentro desse universo, a gente pegava os clientes classificados como B e calculava qual era o risco que ele corria para o banco, qual era o risco que o banco corria de perder o dinheiro com esses clientes. Hoje em dia, os bancos são super regulados. Né? Eu, quando ouço pessoas falando que os banqueiros isso, os banqueiros aquilo, olha, você entendeu, o sistema financeiro é extremamente complexo, extremamente regulado, possivelmente um dos sistemas mais regulados que tem. Tem Banco Central em cima, Ambima em cima dos fundos, tem o Banco Internacional, o BIS em Basileia também em cima, criando regras para você diminuir a alavancagem do banco, que é o seguinte, né? O que é o banco? O banco é um sujeito que fala, bom, eu tenho R$1 milhão, vocês não querem me emprestar cada um 1 milhão, tenho 1 bilhão agora e empresto para as pessoas. Eu, banqueiro, estou colocando 1, todo o resto está colocando outros 99. Então, a gente diz que o banco está muito alavancado. O que as regras de Basileia e o Banco Central definem, eles falam, não, você tem que colocar mais. Você não pode ficar tão alavancado assim. Então, você tem, vamos dizer, 13% de todo o seu capital tem que ser seu. Alguma coisa assim. 11%. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando assim, porque é umas curiosidades que a gente tem e nunca tem oportunidade. Mas isso, só para concluir, isso é
física, matemática, né? Só, mas diga. Não, justamente, isso que eu ia puxar, né? Quando a gente fala em física e matemática, por exemplo, se você tivesse ficado lá na oceanografia, né? Então a gente espera que os modelos lá que a gente está aplicando lá na Baixada Santista, bela Baixada, né? Quando o Corinthians vai lá jogar esses dias, vamos ver o que vai dar. Santos e Corinthians aqui. Então você vai lá na Baixada Santista, a gente espera que aqueles modelos em algum momento, né, possam ser aplicados para a gente poder tem melhorias, né? Por melhorias, né? Exatamente. Por quê? Porque você e outras pessoas da física, da matemática, da oceanografia, da meteorologia, de várias áreas que estavam trabalhando integradamente lá nesse projeto, né, científico aplicado, né, para uma população, no fundo visava, no final das contas, poder melhorar as condições ambientais daquela. Por isso que você falou que você era idealista, estava lá tentando dar o retorno e tal. Agora, a gente mudou, né? Você chegou lá, uma namorada carioca, hoje em dia ele já é papai, já tem uma filhinha linda, tudo. Você mudou de ramo, mudou de área, né? E foi trabalhar para o mercado financeiro, fazendo essa física matemática aplicada para a questão de risco, a questão da inadimplência, tal. Agora, eu te faço uma pergunta, Michel, curiosidade minha, né? Dos dois lados, a gente não tem, obviamente, entendeu? Eu já estou muito tempo estudando história da ciência para saber que o mito da ciência, da teoria final que conhece e prevê, tudo é totalmente mito, né? Tem até mecânica quântica que já por princípio as coisas são probabilísticas, tal, mas enfim, mesmo antes da mecânica quântica, a gente já sabe que as coisas têm, né, validade, modelo, né? Aqui não tem literalidade. A gente discutiu a religião lá dos caras dogmáticos. Ciência, que se o cara é dogmático, é bobo. Tá certo? O professor que vai lá e ensina como se fosse o final da coisa, ele é bobo, porque a gente sabe que tudo tem modelos que em determinadas áreas, com determinadas hipóteses, ali funciona. Mas eu te pergunto assim, por exemplo, no mundo das finanças, né, a gente é surpreendido por cada reviravolta, como foi 2008. Então, eu pergunto assim, esse pessoal que está lá, teórico, com uma boa formação teórica, matemático, físico como você, tal, consegue prever essas loucuras que acontecem no mundo? Ou elas não são loucuras, elas são deslizes de descontrole? Elas são bolhas, o que eles chamam de bolhas, né? Bolhas. Bubbles. Bolhas que explodem e aí dá uma crise, como a crise de 29, de 87, ou de 2008, ou a crise do petróleo. Eu não sou um especialista nisso, mas a impressão que eu tenho é que a bolha surge quando você tem muita dificuldade de determinar o preço das coisas. Você não tem informações suficientes para determinar preço é uma das coisas mais difíceis que tem. Determinar o preço das coisas. Quanto vale essa cadeira? Né? Então, isso são modelos. A crise de 2008, eu faço uma brincadeira, mas eu costumo dizer que... Você estava onde? Você estava no mercado? Eu estava no mercado e eu sempre... Você sentiu a... Eu atribuo aos físicos. A crise de 2008 eu atribuo aos físicos. Eu faço nossa? Porque a gente é muito criativo. A gente entrou no mercado financeiro e começamos a criar produtos derivativos e derivativos de crédito e vamos fazer assim, vamos empacotar esse produto e vender assado. Você foi criando produtos em cima de produtos e isso que acabou gerando essa bolha que explodiu. Eu sempre falo, olha, os físicos... Foi a bolha dos derivativos. A bolha de crédito dos que eles chamam de subprime. Né? O crédito lá nos Estados Unidos de pessoas... É como se um modelo de risco não tivesse sido bem feito. No fundo, esse modelo de risco de crédito que a gente estava falando agora há pouco, teve falhas. Então você vendia casas para as pessoas, essas pessoas não podem pagar, não. Eu calculei aqui que pode. E a pessoa não podia pagar. De repente ela... Aí as taxas que ela tinha que pagar a casa eram mais caras que a própria casa. Então ele falava, não, então tá bom, então eu não vou pagar, pode pegar a casa. Embora. Leva a casa embora. E tinham pessoas que investiam, compravam esses derivativos de crédito lastreados nessas casas. Então, aí... No pagamento que a pessoa faria da casa. Aí desabou. Aí foi a crise de 2008, que a gente, no meu entendimento, a gente está vivendo... Os países já saíram, acho que os países, de alguma maneira, estão saindo da crise de 2008 agora. O Brasil está entrando, né? Agora em 2014, 2015. Porque a gente conseguiu manter artificialmente a coisa funcionando
por conta das commodities na China, enfim, uma série de fatores. E agora acho que a gente está entrando nessa crise de 2008. Tudo que a gente, a tal da marolinha, tal, agora está virando um tsunami. Mas por exemplo, a Grécia ainda não saiu, né? A Grécia não saiu. Aí tem alguns A países. Espanha talvez saiu. A Espanha estava numa época como a Grécia, você lembra? Espanha, Portugal, Irlanda, Isso, eles tinham deram até um uma nome específico para eles no mercado. Deram uma ajeitada, né? Eu não acompanho muito de perto esses... Não, mas o desemprego caiu, a sociedade está mais calma. Porque a Grécia fez, no fundo ela estava... Era a última. Ela estava vivendo muito bem, não tem free lunch, não existe... Aliás, essa é uma das coisas importantes de ter... Eu sempre fui um idealista, eu me considerava uma pessoa de esquerda, vamos dizer, na época da faculdade, hoje já não sou, mas na época da faculdade... e via muitas críticas de pessoas contra os banqueiros, as grandes empresas e tudo mais, mas eu tenho a impressão que as pessoas não sabem ou não querem ir atrás do que significa, como funciona o mercado. Então, quando eu vejo um movimento passe livre, por exemplo, né, o MPL, legal, eu quero tudo livre, né? Acho que mas alguém paga. Não existe lanche livre, não existe comida grátis, né? Alguém tem que pagar. Então, se o Estado vai pagar, mas o Estado não tem fonte de... O Estado não produz. Nós é que pagamos nossos impostos e o Estado só arrecada impostos. Então, indiretamente, a gente vai pagar. A questão é encontrar um equilíbrio nessas coisas, né? Não é simplesmente falar, não, isso tem que ser de graça, aquilo tem que ser de graça, aquilo tem que ser... Tudo de... Idealmente, então, eu quero que tudo seja de graça, eu quero que todo mundo seja bonito, todo mundo seja rico. Mas às vezes eu tenho a impressão que essas reivindicações são infantis. Sempre vamos conhecer e buscar entender como funciona o mercado. E isso foi muito importante para mim, pessoalmente, que tinha também, vamos dizer, ideais. Era muito jovem também, mas eu pensava, poxa, sociedade injusta, desigual. Cuidado que o nosso telespectador aqui está assistindo também vai falar, é fácil ele falar isso porque ele estava trabalhando para eles, né, também. Mas então, quando você você estava remunerado também, né? Claro, mas eu não estava trabalhando para eles, eu estava trabalhando para mim. Eu estava trabalhando para mim com eles. Eles, os banqueiros, né? É evidente que os bancos lucram bastante. Tem outros setores também que lucram muito, né? Construção civil, ou a própria Petrobras até o ano retrasado, enfim. Né? A Petrobras teve lucros maiores que os bancos durante alguns anos aí, né? A gente pode até discutir, vamos fazer assim, um ajuste fino desses lucros e tudo mais? Sim. A sociedade tem que ser menos desigual? Eu não tenho dúvida que tem grandes desigualdades. Mas eu não defendo que a igualdade seja... Bom, isso é muito filosófico, Michel. Já estamos partindo até para uma questão mais filosófica. É uma questão filosófica, né? Vamos focar um pouquinho mais mas nessa história nessa performance que foi interessante que acontece muito. Eu tenho vários amigos da física, como você, que trabalham para exatamente o que você falou, para fazer esses cálculos no mercado. Sabe que eu acho muito saudável pessoas de ciências em trabalhar na indústria, no mercado financeiro. Acho até que a universidade deveria se abrir mais para isso, ter mais parcerias, ou seja, ter mais aplicações e ficar menos fechada lá. Fechada. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da universidade no Brasil, é muito fechadinha nela. E qualquer coisa que você queira fazer uma parceria, parece que não. Mas isso em parte, Michel, em parte é porque a indústria brasileira, né, a pesquisa aplicada no Brasil, infelizmente, é um tanto limitada. Uma grande parte do que a gente tem, consome e tal, é importado, né? É transferência de tecnologia. Né? Então não rola essa sinergia que você está falando, né? Mas é óbvio que ela é fundamental, ainda mais no mundo de hoje, onde as coisas são tudo, né, tanto aqui no sentido físico, de estar cheio de ciência aqui dentro, como você falou, a estrutura financeira, administrativa da sociedade que a gente vive, ela é cheia de conceitos, sabe, né, de volume de pensamento, né?
E agora? Agora o Michel vai dar aula pra gente aqui na PUC. Agora eu tô. Agora eu tô te esperando fazer um mestrado aí, um doutorado. Não, doutorado. Eu vou mais adorar. filosófico, né? Então agora eu tô entrando na minha terceira fase, vamos dizer assim, né? Que é. E estou buscando muito isso. Na verdade, ainda estou buscando, que é misturar algo mais efetivo, que eu sinta que eu esteja contribuindo para a sociedade de forma mais efetiva, somado a um lucro, enfim, uma atividade rentável que eu possa, enfim. Não é pecado você querer ganhar dinheiro ou ter uma vida, desejar ter uma vida confortável. Esse é um. Eu achava que isso era um pecado quando eu era jovem, aí durante um tempo eu, vamos dizer, me defendia de questões sociais, falando, olha, eu pago os meus impostos, e de fato pagava os impostos, e agora eu estou entrando numa fase que é buscar alguma coisa que é o que eu tenho lido sobre empreendedorismo social, mas é incipiente, né? Eu estou começando a pesquisar essas coisas. Mas está acontecendo, quer dizer, existe uma área da sociedade que começa a apontar para uma possibilidade de você ter rentabilidade sem deixar de ter um compromisso social. Tem desde economia criativa, né, que é aquela coisa de até cooperativa de artesanato pelo Brasil afora, né, o Nordeste, que tem toda uma produção criativa que você pode, de repente, estar com uma boutique em Paris, uma rentabilidade alta e transformando a vida dessas pessoas lá no Nordeste. E o intermediário que está fazendo isso, né, essas pessoas que, né, partem para esse empreendedorismo, num negócio social. Né? É como se eu estivesse buscando aliar a ideologia e tudo mais, mas com esse conhecimento de finanças que foi adquirido ao longo de 15 anos, que também não é desprezível. É um conhecimento importante que você tem que saber aplicar, enfim. Perfeito, Michel. Vamos ter que interromper mais uma vez. Vamos desejar para você grandes descobertas nessa tua terceira fase e agradecer muito o bloco de hoje, né, onde você veio aqui ao Nova Stella e apresentou esse caminho muito interessante da gente conhecer, que é o pessoal que tem essa formação científica, acadêmica profunda, né, e de repente, por razões diversas da vida, acaba mergulhando e trabalhando no meio social totalmente aplicado, totalmente da vida cotidiana. Né? Nova Stella Ciência e Debate vai se despedindo mais uma semana, esperando ter o nosso telespectador de novo a semana que vem e esperando que, do mesmo jeito que estrelas surgiram no céu na Renascença, novas estrelas novamente iluminem nossos caminhos.